Vamos resolver esse problema então? Bom, nós sabemos que o L é o lucro. O nosso X aqui é o preço do produto. A primeira parte do problema pede para determinar quais são os zeros da função. Como que a gente resolve isso? Quem são os zeros da função? Os zeros da função é aquele onde o L de x é igual a zero. Então, isso nós sabemos. O que a gente não sabe é para quais valores de x o L é igual a zero. Então, vamos igualar essa função aqui de cima a zero. É isso que a gente quer. Igual a zero. Para facilitar a vida, eu posso usar aqui uma ferramenta matemática que é colocar em evidência os termos em comum. Mas daí você pode me dizer, bem, nós não temos termos em comum aqui. Não tem x em todos os termos, na verdade, não tem x em todos os termos, mas vocês não enxergam outra coisa em comum entre todos esses termos? Bem, vamos falar um pouquinho diferente. Se eu dividir todo o lado direito dessa igualdade e todo o lado esquerdo dessa igualdade por um mesmo número, eu mudo esta igualdade ao fazer isso? Não, a gente já sabe que não. Então, eu não consigo enxergar que tem 100 em todos esses termos se eu dividir cada um desses termos por 100 deste lado e deste lado aqui também. Se eu fizer tudo em todos os termos, tá? Se eu fizer uma determinada operação em todos os termos, eu não mudo o valor dessa igualdade, eu não mudo o valor dessa equação. Então, eu posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu facilito um pouquinho a minha vida, quer ver? Ó? Aqui vai dar menos 2x ao quadrado, aqui vai dar mais 20x e aqui vai dar menos 38 igual a zero. Poderia mais e além ainda e perceber que todos eles têm o 2 em comum e dividir tudo por 2. Posso fazer isso? Posso fazer isso. Vou dividir tudo por 2. Por que eu estou fazendo isso? Para facilitar a vida. Quando eu fizer a Bhaskara, tiver que aplicar a Bhaskara, se eu aplicar a Bhaskara nesses números enormes aqui, ou aplicar a Bhaskara em números menores, não fica mais fácil fazer isso em números menores? Fica, né? Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou facilitando a minha vida. Igual a zero. Até aqui tudo bem? O que mais que a gente pode fazer aqui que facilita a vida? Bom, usualmente facilita a vida se eu deixo o A positivo. Lembra que a função de segundo grau tem esse formato aqui. Certo? Então, se eu deixar o termo que tem o x ao quadrado, esse aqui, logo coeficiente A positivo, eu facilito a vida na hora de fazer a exponencial, desculpa, a Bhaskara. Já tô pensando na exponencial aqui. Então, o que a gente faz? Multiplica tudo por menos 1. Então, eu tô multiplicando, como eu fiz aqui em cima, tudo que eu tô fazendo do lado direito, eu tô fazendo do lado esquerdo também, de maneira que eu não modifico a minha função ao fazer isso. Agora sim, o que eu vou resolver é esse termo aqui. Muito mais fácil do que resolver para esse aqui de cima, não é? Bem mais fácil. Agora, o que a gente faz? A gente vai aplicar a Bhaskara. E descobrir o x com isso. Então, vai ficar menos b, que é menos 10, mais ou menos raiz de b ao quadrado. Então, é o menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 19, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Percebe como facilita? Porque eu não fico com o negativo no denominador
e tem aqui teria aqui um negativo também para trabalhar. Precisa fazer isso? Não, gente, não precisa. Tá? É uma ferramenta que a gente utiliza para facilitar a vida. Ela não é estritamente necessária. Eu só estou facilitando as coisas aqui. Então agora, como que fica isso aqui? X igual a mais 10 mais ou menos raiz de 100 menos 76, que vai dar o 24, dividido por 2. Façam aí na calculadora de vocês, quanto dá raiz de 24? Mais 4,899. Coloquei 3 casas decimais, precisa? Não, poderia ter arredondado, sim. 4,899 eu posso tranquilamente arredondar para 4,9 dividido por 2. Aqui para o outro lado, porque pelo jeito já não tem mais espaço aqui desse lado. Então eu fico com o x', vai ser 10 mais 4,9 dividido por 2. X' vai resultar em aproximadamente 7,45. O outro, x2' vai ficar como? Vai ficar o 10 menos 4,9 dividido por 2. O x2' resulta em 2,55. Essas são as duas raízes dessa função. Qual é o significado físico disso na função? Bem, isso é o lucro conforme o preço de um produto. Aqui está dizendo que se o preço do produto for R$ 7,45 ou R$ 2,55, o lucro é zero. Isto é, não se paga. Na segunda parte do problema, ele pergunta para quais valores de X o lucro seria R$ 1.100. Então, com isso, nós temos uma situação muito parecida com a da primeira parte do problema, onde agora essa função aqui de cima é igual a 1.100. Bom, não deixei muito espaço aqui no meu quadro, então vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos botar o igual aqui. Igual a 1.100, ok? Fazemos isso. Podemos usar algum artifício matemático que eu usei antes, alguma dessas ferramentas, de fazer a multiplicação ou uma divisão dos dois lados para facilitar minha vida? Sim, posso. Aqui eu percebo também que eu posso dividir tudo por 100. Todos os termos, cada um desses termos eu preciso dividir por 100. Se eu não puder fazer isso em um dos termos, então eu não posso fazer isso com toda a equação, ok? Então eu fiz isso para facilitar a vida. Ah, prof, não entendi direito, não vou saber fazer sozinho. Não faz, sem problema. Vai dar tudo certo também, ok? Então, aqui como que a gente fica? Ó, 11 igual a menos 2x² mais 20x menos o 38. Então, a diferença dessa parte do problema para essa parte B do problema para a parte A é que na parte A eu queria os zeros da função. Então, eu queria quais eram os valores de x onde essa função era igual a zero. Aqui eu quero quais são os valores de x onde essa função é igual a 1.100. Então, é só isso que muda. Mas o resto da estrutura da função vai ser a mesma coisa. Vai ficar menos 38 com menos 11 igual a zero. Tá? Isso aqui é o equivalente a eu diminuir aqui 11 desse lado e diminuir 11 desse lado. Percebam que é isso que a gente sempre está fazendo na matemática. Sabe aquilo de passa para o outro lado?
é a mesma coisa, é equivalente a isso. Menos 11 mais 11 é 0. Daí eu fiquei desse lado aqui com menos 38 com menos 11. Com isso, vamos ver como vai ficar. Menos 49 igual a 0. Posso multiplicar tudo por menos 1? Posso multiplicar tudo por menos 1. Com isso aqui vai ficar mais, esse termo aqui vai ficar menos e esse termo aqui vai ficar mais. Por que que eu estou fazendo isso? Por causa do termo que leva o x². Prof, posso dividir tudo por 0? Pode dividir, desculpa, tudo por 0 não pode dividir tudo por 0. Posso dividir tudo por 2? Pode dividir tudo por 2. Mas vai facilitar a minha vida se eu fizer isso? Aqui vai ficar quebrado. E por enquanto eu tenho um número inteiro. Então, eu não faria. Pode fazer, mas eu não faria, eu vou deixar assim. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a Bhaskara. De novo, eu chego numa função em que a única maneira de achar o valor de x é aplicando a Bhaskara. Então, é isso que eu vou fazer agora. Para achar os valores de x, menos o b, que é menos 20, mais ou menos raiz, o b de novo ao quadrado, menos 4 vezes o a que vale 2 vezes o c que vale 49. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que vale 2 também. Todo esse termo aqui, vamos ver quanto é que fica? Aqui fica 400, menos 20 vezes o menos 20 vai dar mais 400, e esse termo aqui vai ficar menos 8 vezes o 49, que dá 392. Então, esse termo aqui vai ficar 400 menos o 392, que vai resultar em raiz de 8. Menos com menos, mais 20, mais ou menos, raiz de 8 dividido por 2 vezes 2, que é o 4. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o x' mais 20 mais raiz de 8 dividido por 4. Raiz de 8 vai dar aproximadamente 2,83. Então, esse termo aqui fica 2,83. Vamos fazer direitinho aqui. Vamos lá. Mais 20 mais ou menos 2,83 dividido por 4. Aqui o x' vai ficar 20 mais 2,83 dividido por 4. Isso vai dar 22,83 dividido por 4. Isso aqui vai resultar em 5,71. E aqui embaixo, eu vou colocar bem juntinho aqui, vai ficar 20 menos o 2,83 dividido por 4, isso aqui vai ficar o 17, mais ou menos aqui 17 dividido por 4, isso vai dar 4,3. Então, esses são os valores. Para que eu tenha um lucro de R$ 1.100, eu preciso que o preço seja 5,71 ou 4,3. Tudo certo? Vamos para o próximo, então. A última parte, o C está perguntando para qual valor de X eu vou ter o maior lucro. Então, com isso, eu vou primeiro fazer uma análise dessa função aqui. Essa função, nesse formato, eu consigo identificar mais ou menos qual é o tipo de gráfico que ela tem. Na verdade, o que eu preciso determinar? Se ela tem um gráfico desse tipo aqui, ou se ela tem um gráfico desse tipo aqui. Isto é, se a concavidade é para cima ou se a concavidade é para baixo. Como que eu vejo isso? Eu vejo isso através do sinal desse termo. Isso aqui, o A é maior do que zero, e nesse estilo aqui, o A é menor do que zero. Nesse caso aqui, nessa situação, o A é negativo, logo eu tenho uma situação dessa. Analisando isso, eu tenho um gráfico desse tipo, do lucro em função
de X, que é o preço. Para qual valor de X eu tenho o maior lucro? Isso aqui, tá meio tortinho aqui no meu gráfico, mas isso aqui vai ser o quê? O vértice da minha parábola. Então, para calcular isso, o que eu preciso? Calcular o vértice da parábola. Muito simples, né? O x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Com isso, eu tenho menos b, o b tá lá, vai ser o 2.000, dividido por 2 vezes o a, que é menos 200. Isso aqui vai ficar menos 2.000 dividido por 2 vezes o menos 200, que dá menos 400. Isso aqui resulta em 20 dividido por 4, menos com menos é positivo. Na divisão, 20 dividido por 4 dá 5. Então, o preço que resulta no maior lucro é R$ 5.